Fala aí, galera, aqui tá gravando mais um vídeo aí pra vocês. O tema de hoje nós vamos falar aqui sobre fornicação e gravidez na adolescência. Um tema sugerido pela nossa amiga Daiane, lá da Pedro Ivo, namorada do meu parceiro Paulinho, da Rio de Janeiro. E é um tema assim bastante interessante, pouco falado dentro das igrejas, mas também um tema de responsabilidade pessoal. Isso aqui não adianta eu criar nenhum tipo de lei, humanamente falando, porque isso vai também da questão da minha obediência a Deus ou não, do amor que eu tenho a Deus ou não, porque ama aquele que obedece, certo? E dentro desse tempo vamos estar tentando falar também da gravidez na adolescência, que é algo assim, hoje em dia os números são alarmantes mesmo, bastante complicado. Vou tentar aqui dar para vocês um pouquinho da minha visão sobre o assunto, daquilo que eu consigo compreender das coisas que a Bíblia fala. A nossa base bíblica está lá em 1 Coríntios 6, versículo 13 ao versículo 20, fala assim: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei da prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É uma leitura, sim, bastante difícil para quem não busca ter uma vida espiritual. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente já pensa logo naquela pessoa séria, glória a Deus, não sei mais o que. Não, espiritualidade nada mais é do que uma intimidade com Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele é espírito. Se você não tem uma vida espiritual ativa ou vamos dizer assim, não busca ter essa vida espiritual, você dificilmente vai ter uma intimidade com Deus. Então a vida espiritual é uma vida de oração, é você crer que você está ali, às vezes sentado, meditando em sua oração, de joelho dobrado, em pé, seja de qual maneira for, mas com o entendimento de que você está conversando com Deus, com a certeza de que Ele está te ouvindo. E quando Paulo ele escreve essa passagem ali na igreja de Corinto, é porque estava acontecendo esses tipos de coisas. As pessoas, o homem, ele tende a errar, ele tende sempre a buscar aquilo que é errado. Aquilo normalmente é mais fácil, mas consequentemente errado, que nem tudo que é fácil é errado, e nem tudo que é difícil é certo, é uma lógica. Mas a gente vai ver aqui nessa passagem que ele fala da imoralidade sexual. Ou seja, ele fala da imoralidade, fala dos pecados sexuais. E isso é muito complicado, que eu vou falar aqui agora para vocês, que nem tudo se resume a simplesmente ao ato sexual em si. Tudo aquilo que se refere ao físico, mas no contexto sexual, está incluído nesse contexto. E vamos abordar aqui alguns, assim, é polêmico isso, mas precisa ser discutido. Não quero eu deixar que sou dono da verdade, que eu sei de tudo, mas eu também sou somente um curioso em relação a querer entender essas coisas de Deus e compreender, porque eu sempre falo que quando eu consigo entender, ainda que eu não aceite, mas eu consigo obedecer, porque eu compreendi. E aí vai a questão de Deus renunciar ao meu eu. Eu posso não concordar, porque a minha carne quer outra coisa, o meu entendimento ele quer outra coisa, mas eu renuncio àquilo tudo que eu penso para fazer a vontade de Deus, porque eu entendi qual é a vontade de Deus. É essa a ideia que eu tento passar para vocês. Fala sobre masturbação, fala sobre pornografia,
sobre aquela questão assim, que se rola muito na questão de namoro. O contato é físico, mas que não tenha a penetração, vamos dizer assim, em palavras bem resumidas, carícias no namoro. Isso aí tá nesse contexto. E tantas outras coisas. Ah, mas então tudo é pecado, tudo é errado? De uma forma resumida, que está abrangido nesse contexto, sim. Esse é o Evangelho. A gente aceita se quiser. Uma passagem também que me reflete nesse momento para poder falar sobre isso é quando ele escreve lá, se não me falha a memória, aos Coríntios mesmo, ou aos Romanos, não sei, ele diz, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que ele quer dizer com isso? Mediante a vários contextos, a várias interpretações, ele diz o seguinte, olha, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou dono de mim mesmo, mas convém fazer. E nesse caso a gente está tratando de um pecado. O pecado, ele é abominável por Deus. Deus abomina o pecado. A Bíblia diz que ele abomina o pecado, mas ama o pecador. A partir de que o pecador ele venha se arrepender. Ele venha ter em sua mente a consciência de que aquele ato que ele está cometendo, que ele está fazendo, é algo que desagrada a Deus, que vai contra os princípios de Deus. Então, ele tem que buscar sempre lutar para poder parar com aquela prática, se santificar, porque não adianta somente eu dizer, ah não, mas eu sou crente, eu vou na igreja, mas é a minha conduta. A Bíblia fala que os olhos de Deus percorrem toda a terra, ou seja, ele contempla tudo aquilo que nós fazemos. Então é bobeira a gente pensar que, mas ninguém me viu. Isso daí é uma coisa que não me perturba mais, porque às vezes a gente vê pessoas que estão lá, você sabe que a pessoa está toda errada, mas está lá querendo manter uma postura, querendo manter uma aparência que não é dela. Eu não me perturbo mais com isso, porque eu sei que Deus, ele está vendo e ele não é injusto. A minha preocupação principal é a minha salvação. Eu olho para mim mesmo e pergunto, Senhor, o que eu preciso fazer para andar conforme a tua vontade? Renunciar ao meu eu. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza ela pende para o pecado, ou seja, as coisas ruins ela partem de mim. As influências externas nada mais é do que só um estímulo para poder cometer aquilo que eu estou a fim de fazer. Aquilo que já está dentro de mim, porque quando eu tenho o princípio bíblico dentro de mim, as influências vão vir, para mim não surtir efeito nenhum, pelo contrário, eu vou repudiá-las. Então, quando se fala desse assunto da imoralidade, da fornicação, vamos aqui ser bem sincero, parceiro, quem namora sabe como é que é, o negócio é bem estreito mesmo. Ficar naquela coisa ali, naquela beijação, naquela encostação. Parceiro, é o combustível fogo. Chegou perto, vai acender a chama mesmo, e para apagar é complicado. Dependendo da quantidade de combustível, basta uma faíscazinha para o negócio acender. Então, a gente tem que usar de alguns artifícios para que isso não venha acontecer. E tudo está dentro daquele contexto que eu falei. É a obediência. É simples assim. Eu obedeci, eu não obedeci a Deus. Deus ele toma determinação e ele fala lá em Deuteronômio, que me fala a memória 28, olha que põe diante de vós hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu proponho a vocês que escolham a vida. As determinações bíblicas estão aí para que a gente venha obedecê-las e assim nos aproximar mais de Deus, a fim de receber as suas promessas. Porque eu acho assim que muitas das vezes, talvez por falta de tempo ou pela nossa incapacidade, a gente aborda um texto, mas não chega a tocar em outro, porque senão vai ficar muito complexo. Tanto para quem está explicando, tanto para quem entende. Mas, querendo ou não, a palavra de Deus ela se entrelaça entre si. Não dá para a gente fugir de uma coisa e falar só de outra. Então, às vezes, a igreja ela vem falar de um assunto, mas não quer tocar em outro. Não naquele momento, porque senão vai causar um embaraço. Meu irmão, uma coisa eu falo, eu não sou perito em Bíblia, eu não sou nenhum teólogo, eu sou nada mais do que um estudante que quer compreender as determinações de Deus para mim tentar obedecê-las com a ajuda do Espírito Santo. E uma coisa eu entendo muito bem na palavra de Deus, o Evangelho é renúncia. Se eu quero ser um crente de verdade, se eu quero agradar a Deus de verdade, eu tenho que renunciar à minha vontade. A minha vontade. Eu tenho que renunciar ao meu eu. Eu tenho que, a todo momento, pode ser até uma coisa meio doida, mas a todo momento é aquele pensamento assim, não vou errar.
Não vou errar. Senhor, me ajuda, eu não quero errar. Mas no meu interior, e às vezes a gente não consegue fazer essa separação, principalmente na juventude, que as coisas muito ali, muito no ímpeto, não, deu vontade, eu vou e faço, eu quero. Se a gente acha, numa determinada idade, que se eu não fizer naquele momento, eu não vou ter mais aquela oportunidade, que eu não vou conseguir suportar, mas consegue sim. E a gente também tem o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, ele fala com os discípulos: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, mas eu vou para o meu Pai e vos enviarei o Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Porque eu sei que quando a gente renuncia a nós, a nossa vontade, dá aquela sensação de angústia. Raramente a gente vai ter uma sensação de prazer por renunciar ao pecado, a gente vai ter uma sensação de angústia. Aquele, poxa, será que eu fiz bem? Fica aquele pesar, principalmente dentro do namoro. Às vezes o namorado lá, uma saliência e coisa e tal. Aí a menina vai, que normalmente é a menina que se retrai. Não, já corta. Ela fica aquele pensamento: poxa, será que ele vai gostar menos de mim? Será que ele vai se interessar por outra que faz esses tipos de coisa? Parceiro, não adianta. Mas tem uns que fantasia, dá aquele romantismo, mas não dá. Bota aquele romantismo, eu falo, não, mas se não gostar de mim assim, cara, isso é balela, conversa fiada, porque todo mundo pensa. Até o menino também, se ele não chegar junto da menina, ele fica aquele pensamento: pô, será que se eu não der uma pressão, ela vai achar que eu também não sou chegado na parada? Que essa questão da virgindade, vamos tratar esse assunto diretamente, isso não está somente ligado aos meninos, os meninos também. A Bíblia cobra, vamos dizer assim, a pureza de ambos, do ser humano, não só das moças. A castidade, o sexo antes do casamento, ele é pecado. Ele não fala que as mulheres que fazem sexo antes do casamento pecam. O sexo antes do casamento, ele é pecado. Pode a palavra pecado, ela soa muito forte, todo mundo faz. Ouvi isso outro dia, alguém falou comigo: mas uma pessoa ela fez tal coisa e não aconteceu nada com ela. A gente acha que não aconteceu, mas Deus, ele está vendo. E uma coisa que eu falo, parceiro, eu só vou conseguir viver certas coisas se eu obedecer aquilo. Eu só vou conseguir um dia, vamos dar um exemplo aqui, eu só vou um dia conseguir saber o que um general do exército sente o dia que eu cumprir todas as determinações que me são dadas para chegar naquele posto. Assim é a bênção de Deus. Só vou conseguir entender que bênção é essa dada para aqueles que obedecem a Deus, se eu cumprir com as determinações que Deus me dá para chegar naquilo dali. E essa questão do casamento, eu acho que ela reflete bem isso. Só vai saber, só vai conseguir entender as bênçãos que Deus tem para aqueles que obedecem, quem obedece. Se eu desobedecer, eu posso especular: mas é assim, é assado, é tal. Não, é especulação, mas agora eu só vou entender o dia que eu obedecer. Então, é difícil, é complexo mesmo esse tema, mas a gente tem que buscar a se fortalecer em Deus. Eu falo aqui por experiência própria, muitas coisas que eu cometi, hoje não cometo mais, outras estou pedindo a Deus para que venha me libertar. Aí vem alguém aquele versículo: mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes romantiza-se demais o Evangelho nessa questão, que a gente se esconde atrás de um versículo bíblico para poder esconder um pensamento nosso, uma coisa que a gente sente que é forte demais. Mas a gente tem que buscar força em Deus. Eu creio nessa palavra, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas será que ele já te libertou? Porque a liberdade se dá a partir do momento que eu quero aquela liberdade. Ele nos oferece uma ajuda, ele nos oferece um refúgio. Mas eu quero. Porque, meu irmão, o pecado ele é bom. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém cometia. E isso é uma coisa que está tão evidente no nosso meio, nos dias de hoje, porque se você chegar para qualquer pessoa e perguntar: você acredita que um casal de namorado com idade entre 15 e 19 anos, que já namoram há mais de 3 anos, ainda não praticam ato sexual? Eu tenho certeza que mais de 80% das pessoas que forem perguntadas isso vão responder que não, que eles já estão no ato sexual. Por quê? Porque o negócio já está iminente no nosso meio. E pasme, no meio evangélico. Pasme. Do meio já está tão iminente que as pessoas não acreditam mais que existe essa pureza.
Mas eu também tenho certeza que Deus ainda toca em algumas pessoas. Tem gente que ainda tem temor do Espírito Santo, que ainda consegue se guardar, ainda consegue se preservar, porque uma das coisas que refletem bem essa questão, a gente vê José, né? José lá no Egito, mulher de Potifar, pá, dando mole para ele, se jogou em cima dele ao ponto do cara fugir pelado, para a mulher não agarrar ele. E então você vê uma situação que eu acredito que nos dias de hoje ainda tem pessoas que fogem. Ainda que estão vendo aquela situação, mas elas fogem. Fogem, correm, vai para Deus. E corre para Deus porque eles sabem, eles entendem. Porque tem uma coisa que a Bíblia diz, que a sabedoria de Deus ela é loucura para esse mundo. Então, quando nós fazemos algo para poder agradar o nosso Deus, o mundo não vai compreender. Uma menina que namora há 3, 4 anos com a mesma pessoa e ainda não tem relações sexuais, para o mundo ela é maluca. Para o mundo ela é doida. Ah não, seu namorado vai buscar fora. O homem ele tem necessidades. Isso é a conversinha mais trouxa que eu já ouvi na minha vida. O homem tem necessidades. Isso é papo de malandro para poder te engabelar, parceiro. Não vou mentir não, o maluco ele fica realmente ligadaço, mas vai esperar. Vai esperar. A Bíblia sempre fala no tempo de Deus, há tempo para todas as coisas. Quer fazer sexo? Casa. Mas não casa pelo sexo. Não cometa essa burrice. Não cometa. Mas espera. Tudo a seu tempo. Viva uma coisa de cada vez. Hoje em dia a gente está vendo que tudo está atropelando tudo. E por isso está essa bagunça que está no nosso meio. Só que é uma palavra assim que, poxa, vamos fazer o quê? Orar. Pedir a Deus, vamos nos humilhar perante Deus para que Deus ele venha, como Abacuque ele orou, Senhor, reaviva a tua obra, traz um avivamento no meu povo. Não é aquele avivamento de barulheira, de sapato, não, de consciência. A gente, pô, peraí, como é que está a minha conduta? Será que é isso mesmo que Deus quer? Então tem que ir para a palavra, examinar para saber o que realmente Deus está querendo de nós como povo, porque eu acredito que o arrebatamento da igreja está próximo, mas ainda não aconteceu, porque Deus ainda tem algumas coisas para fazer no nosso meio. Então nós devemos pedir para que Deus ele entre para que ele entre com a sua providência no nosso meio, nos trazendo essa consciência. Porque aqui talvez você esperava que eu viesse trazer um texto historicamente elaborado, com várias reflexões. Não, mas a ideia é simples. Eu poderia ser direto e reto. Não, vai orar. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Uma linguagem mais... É difícil pra caramba. Mas esse é o Evangelho. Jesus ele falou, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se por a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Irmão, negar nós mesmos já é difícil. Agora tá mais você pegar uma cruz. O que a cruz representa? Humilhação, dor, sofrimento. Então, assim, na nossa vida cristã, pô, mas então eu não quero ser crente. Se eu vou passar por pedreira desse jeito, eu não quero ser crente. Mas na nossa vida cristã, tudo isso é suprido pelo Espírito Santo. Por isso ele é chamado de Consolador. O Consolador, ele te dá novas esperanças. Ele fala, não, você está renunciando isso daqui, mas olha, tem algo bem melhor preparado para você. E é sempre bom a gente também fazer a separação. Existe a questão das bênçãos espirituais, que isso aí é só Deus que vai ministrar no teu coração, que é através da tua fé, que é através da tua intimidade com Deus que você vai conseguir compreender isso, e as bênçãos materiais. As bênçãos materiais, elas se resumem lá em 2 Crônicas 7,14. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter os seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a vossa terra e curarei as vossas feridas. Olha só que promessa forte. Mas existe uma restrição. Isso é um assunto que eu vou abordar em um outro vídeo, não aqui. Mas só, percebam só que tem promessas materiais também, que o melhor dessa terra é para nós. É para aqueles que obedecem a Deus. Mas aí é aquilo que eu falei, obediência a Deus. Percebam isso, a obediência a Deus. Não estou aqui pregando nada contra homem nenhum, mas a obediência tem que ser a Deus. Às vezes nós confundimos obediência a Deus com obediência aos homens. Então vamos compreender essa parada aí, que hoje em dia está complicado demais essa questão. Está muito difícil. A gente quer agradar o homem até para ter um ambiente, vamos dizer assim, mais agradável, um ambiente mais
menos polêmica, porque querendo ou não, isso dá uma certa canseira, mas a obediência ela tem que ser a Deus. O homem a gente obedece por determinações bíblicas, mas a obediência que a Bíblia fala é a obediência a Deus. Porque é inegável que hoje em dia o evangelho se corrompeu de tal forma que está difícil. Está difícil. Aí a Bíblia diz, aqueles que são verdadeiros vão se manifestar. Aqueles que são verdadeiros se manifestam. Então, vamos entender essa parada aí, gente. Ó, quer ter uma vida, um casamento abençoado, que hoje em dia a juventude nem pensa mais em casamento, mas quer ter um casamento abençoado, quer ter uma vida tranquila, você vê as situações acontecerem ao seu redor e você ter a firmeza em Deus, busca o Senhor, busca a Deus, vai orar, cria a tua intimidade com Deus e entenda o que Deus realmente ele busca em você. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, a Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão, que através do Espírito Santo ele vai nos fazer compreender, ele vai fazer a gente marcar algumas coisas que é nossa, algumas vontades que são nossas, para poder fazer a vontade de Deus. E eu tenho certeza que quando a gente consegue obedecer a isso, aí parceiro, o mundo não vai entender a gente não, mas a gente é a pessoa mais feliz da Terra. Show? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp lá. As perguntas para a gente tentar esclarecer isso aí. Show de bola? Depois eu vou fazer um outro videozinho sobre piercing e brinco, beleza? A questão da tatuagem trouxe alguns contextos assim, a gente tentou abordar, mas um videozinho desse tamanho é difícil, mas a gente vai tentar. Show? Se inscreva lá, gente, no meu canal lá. Valeu? Tchau!